Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Escrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Um advogado, o tal de Henry Kent, advogado de um dos terroristas, ontem no Supremo Tribunal Federal, ele agrediu o ministro Alexandre de Moraes. Isso na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Esse Henry promoveu, segundo as pessoas que viram, jornalista, e inclusive o que ele falou, ele fez um discurso de ódio. Eu acho que, inclusive, esse advogado tinha que ser investigado, que pelo que ele falou ontem no discurso de ódio dele, porque ele não foi lá no Supremo Tribunal para defender o cliente dele. Inclusive, ele não fez defesa nenhuma. Ele foi lá para agredir e propagar, inclusive, a organização que ele deve fazer parte, que é o tal de Patriotas, que deve ser uma seita. Porque, inclusive, ele disse, entre muitas acusações que ele fez sobre o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes teria raiva dos patriotas. Eu acho que até eu tenho. Apesar que o ministro Alexandre de Moraes rebateu isso, mas até eu tenho, porque essa seita que marginalizou praticamente esse nome de patriota, porque antigamente patriota é aquele cara que amava a sua pátria, que fazia tudo pela sua pátria. Agora um grupo de marginais terroristas que querem destruir o seu país, isso para mim não é patriota. Para mim eles são bandidos, que inclusive se colocam como terrorista. Agora, é patético e medíocre, como disse o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes diz precisamente isso, abrindo aspas. É patético e medíocre que um advogado suba na tribuna com um discurso de ódio. Um discurso para postar nas redes sociais, que ele veio aqui, acredito, no Supremo Tribunal, talvez pretendendo ser candidato a vereador, disse o ministro Alexandre de Moraes. E esse mesmo advogado, ele já foi candidato. Porque, inclusive, faz 1 ou 2 anos que ele se formou. E ele, inclusive, ele foi candidato a deputado, só que não ganhou. Ele foi candidato no Solidariedade. E me parece agora que o Solidariedade, pelo comportamento que ele teve ontem no Supremo Tribunal Federal, parece que expulsou ele do partido. Agora, eu acho que a OAB tinha que tomar providência, porque os advogados que estão indo, comparecendo lá e discursando, porque eles não estão lá, ele não foi o primeiro. Antes dele já teve um lá, que também só falou bobagem, que inclusive ele parece que é um promotor já aposentado, o desembargador, coisa parecida. Ele também lá falou mal. Foi lá para fazer um discurso para poder aparecer. E esse outro advogado também. Inclusive teve o caso daquela outra advogada, que eu até tenho aqui, que ela
inclusive, essa advogada, que tem um sobrenome Araújo, ela até chorou, ela encenou, ela fez tudo o que podia, mas ela não defendeu o seu cliente. Então, no meu modo de pensar, eu acho que a OAB tinha que tomar providência para esses advogados que se apresentam lá no Supremo Tribunal para defender esses terroristas, eles têm que fazer a defesa do terrorista. Não interessa se é terrorista, assassino, o que seja. Eles são advogados para defender o cliente. Agora, essa advogada, ela foi lá e fez discurso. O negócio dela era fazer discurso. Ela fez discurso, chorou. Sabe quem mais ou menos ela estava imitando? A Damares Alves. Exatamente. Ela se comportou como se fosse uma Damares, como se fosse uma Micheque, porque a Micheque também chora para sensibilizar os outros. Agora, ela nessa toda aquela pose de atriz que ela estava fazendo no Supremo Tribunal Federal, ela esqueceu de fazer a defesa do seu cliente. Então, eu acho que a OAB tinha que tomar uma atitude com esses advogados. Porque o advogado que se apresenta para defender um cliente e não faz a sua defesa, ela não fez a defesa, ela só encenou. É a mesma coisa que esse outro advogado aqui que agrediu o ministro Alexandre de Moraes. Agora, advogado tem que defender o cliente. Esse Henry Catwickel e se formou lá na Universidade Católica, só que ele se formou lá em Campinas. E ele se formou no ano passado. Não, o ano retrasado. O ano passado ele saiu candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Mas não conseguiu se eleger, porque é incompetente. É incompetente e não tem manha nenhuma. Agora, eu acho que a OAB tem que ver direitinho o comportamento desses advogados. Porque o advogado que se apresenta para defender uma pessoa, seja ela qual for, não interessa qual é a pessoa, ele tem que ir lá e defender a pessoa. Tem que fazer tudo, por pior que seja. Porque todas as pessoas, independente do crime, têm que ter uma defesa. Então o advogado tem que ir lá e fazer uma defesa decente, mesmo sabendo que é impossível pelos atos que eles cometeram. Mas tem que fazer a defesa do cliente. Agora, uma advogada vai lá, fica fazendo ceninha, finge que chora. Ai, meu Deus, pode crer que ela é evangélica. Ela é evangélica com certeza. Porque esses evangélicos, que eles tentam tapear as pessoas, porque eles acham que as pessoas são idiotas. Eles julgam as pessoas idiotas. Agora, toda a ceninha dela e também essa agressão desse Henry aí, e também tem aquele outro lá também que o primeiro, que eu até esqueci o nome dele, que era, parece, desembargador, aposentado ou procurador.
Sei que ele já é aposentado, mas é um bolsonarista de carteirinha. Eles estão querendo passar a mão na cabeça dos terroristas que tentaram dar um golpe de Estado na nossa democracia. Inclusive esse tal de Henry aí, o Partido de Solidariedade expulsou ele do partido. E ele usou da tribuna no Supremo Tribunal Federal para atacar o ministro Alexandre de Moraes. E também promover aquele discurso de ódio que o Bolsonaro ficou 4 anos no poder fazendo aquele discurso de ódio e contaminou muita gente. Por isso que teve o ato terrorista no dia 8 de janeiro. Porque o Bolsonaro ficou 4 anos pregando ódio e jogando a população contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Câmara dos Deputados. Entendeu? Começou a jogar a população e ele foi inflamando a população. Aí chegou uma hora que os cabeças de bagre, que foram lá no dia 8, que agora estão sendo condenados, e eu acho que está certo, que tem que condenar, só acho que a pena está sendo muito branda, porque esse pessoal tinha que ser condenado a 30 anos de cadeia, porque 17 anos é muito pouco para esses terroristas que estavam querendo dar um golpe de Estado. Inclusive eles falam, já fizemos 50%, agora depende do Exército. Só que muitos generais do Exército não aceitaram dar um golpe na nossa democracia. Aqueles generais que estavam junto com o Bolsonaro, aqueles também têm que ser condenados. Tem que ir a julgamento no Supremo Tribunal Federal. E também aqueles deputados que inclusive estavam lá no ato no dia 8 de janeiro. Todos eles têm que ser, inclusive, julgados e condenados. Porque eles tentaram dar um golpe na nossa democracia para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que uma ditadura militar nós não queremos mais, já tivemos. E por muito tempo. Então nós não queremos mais ditadura militar fascista, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal. Junto nós somos mais fortes para lutar contra esse extrema-direita que estão querendo ainda dar um golpe na nossa democracia, certo? Já chega de ditadura militar. Pessoal, então fico por aqui. Certo? Inscreva-se no canal. Ajuda na luta contra essa direita raivosa fascista. Fico por aqui e um tchau, pessoal.